Bom, a gente vai falar agora de escoamentos externos em geral e camada limite. Então, o que seria um escoamento externo, né? Então, como o próprio nome diz, a gente tem um objeto, um corpo sólido, né? Aqui eu representei como se fosse um aerofólio, um perfil de aerofólio aqui em 2D, né? E um escoamento que se dá de forma, né, externa a esse corpo, né? É diferente do escoamento interno, né? Quando a gente tinha, por exemplo, escoamento no interior de tubos, né? A gente chama isso de escoamento interno, né? Aqui nesse caso a gente está falando de escoamento externo, né? Então, normalmente a gente vai representar desse jeito, ó, um objeto sólido, que é essa parte achurada aqui da figura, né? E um escoamento que chega externamente a ele. Em muitos casos, esse escoamento externo, como esse o perfil que eu coloquei aqui como o zero, ele vai ser um escoamento uniforme, né? Então, isso é um caso prático bastante comum, né? A gente pode enxergar isso, por exemplo, se eu tenho o meu objeto sólido, podia ser um cilindro, etc. Eu vou colocar aqui um aerofólio, né? Que é um tipo de perfil que aparece bastante em engenharia mecânica. A gente tem aqui o nosso aerofólio. E eu posso imaginar que eu vou deslocar esse aerofólio, né, com uma velocidade aqui. Eu vou colocar o mesmo símbolo, né, para ficar coerente. O zero em relação ao fluido parado, né, como se fosse um dia sem vento, eu com pouco vento, né, na atmosfera, né? E aí, o que a gente faz, né? Eu coloco um sistema de referência nesse aerofólio, né? Eu coloquei aqui ó, XY no próprio aerofólio e eu considero então, né, quando eu coloco esse sistema de referência no aerofólio, é como se eu fosse um observador que se desloca, né, com o aerofólio, né? Então, é o caso equivalente de eu ser um passageiro numa aeronave, né? Ou eu ser um motorista num automóvel. O ar em volta ele está com pouco movimento, então a gente considera ele parado, em repouso, e eu me movo em relação a esse ar. Só que como eu sou um observador que se desloca, né, com esse objeto, né, então eu enxergo o ar chegando com velocidade uniforme para mim. Então, o equivalente disso aqui é isso daqui, certo? Então é um caso bastante comum, né? Eu tenho um objeto e algo que chega com uma velocidade uniforme. Ela não precisaria ser uniforme, tá? Mas é um caso prático, né? Um caso bastante comum. Por isso que a gente está começando desse jeito. O que acontece, então, no entorno desse objeto sólido? Né? Eu tenho aqui esse aerofólio, né? Esse corpo sólido. O que acontece com o escoamento? Né? Então, a gente sabe de algo que a gente chama de condição de não deslizamento. Né? Então, agora a gente está falando de escoamento real, né? Não estou falando mais de escoamento potencial, está falando de escoamento externo, né? Tá pensando já no caso de um escoamento real. O que acontece na superfície do corpo? A gente sabe que, né, que para a mecânica dos fluidos que a gente faz o que a gente está vendo aqui na graduação, né, nas escalas em que a gente vê e etc., a gente tem algo que a gente chama de condição de não deslizamento. Né? Ou seja, a gente considera que as partículas do fluido em contato com uma superfície sólida, né, estão em repouso em relação a essa superfície. Então, no caso aqui, significa que na superfície do meu aerofólio, né, então aqui toda essa região, né, da superfície do aerofólio, deixa eu tentar reforçar ela aqui na figura, em toda essa superfície, eu deixei uma linha mais grossa agora, em toda essa superfície, a velocidade é nula. A velocidade de escoamento é nula. Ou seja, eu vou ter uma transição quando esse escoamento uniforme chegar no meu corpo sólido. Né? Porque eu tinha uma velocidade o zero, mas agora na parede ela tem que ser zero. Ela tem que, né, uma referencial está no aerofólio, ela tem que ser igual à velocidade do aerofólio, da superfície, então ela tem que ser zero. Ao mesmo tempo, quando eu me afasto do aerofólio, eu imagino que eu recupero essa, né, no infinito eu recupero esse o zero. Então eu tenho um transiente aqui, né, bem próximo da superfície do aerofólio. Né? Então tem uma região onde a velocidade ela tem que vir da velocidade o zero, ela tem que cair até velocidade nula. Não tem outro jeito. Né? Então isso acontece em cima e acontece embaixo também. Né? Eu teria que fazer uma figura parecida aqui na parte de baixo, eu não fiz para economizar papel e tela. Né? Tá bom. Então, o meu escoamento, eu recuperei meu escoamento, né, uniforme aqui fora, mas aqui dentro, né, eu tenho um gradiente de velocidade. Né? E aí o que acontece? Né?
esse gradiente de velocidade ele é gerado pela viscosidade, porque quem me gera essa condição de não deslizamento é a própria velocidade, a própria viscosidade. Então, nessa região, eu separei aqui com uma linha vermelha, né? Dentro dessa linha vermelha, a viscosidade ela não pode ser desprezada. Ela é muito importante. É ela que está criando esse gradiente de velocidade. Já do lado de fora, a gente tem algo que, se for uniforme, inclusive, a vorticidade é zero. Né? A vorticidade, a gente já viu isso, a vorticidade de escoamento uniforme é zero. Então, do lado de fora, eu tenho algo que a viscosidade ela não é tão importante assim. Né? E ela pode ser desprezada. Né? Então, o que a gente faz? A gente chama essa linha de camada limite, essa linha vermelha, onde ela é definida mais ou menos, vamos falar de uma forma coloquial, né? Em que dentro dessa linha, entre ela e a parede, então tem aqui na parte de cima e de baixo, né? Entre a linha e a parede, nessa região interna, a viscosidade ela tem que ser considerada, então eu escrevi aqui, ó, VISC, né? Escoamento viscoso, né? E fora dela, né? Longe da parede, a viscosidade ela não é tão importante assim, então a gente chama de escoamento não viscoso. Tá? Então a gente pode resumir dessa forma, eu escrevi aqui, ó. Essa linha para a gente seria vermelha seria a camada limite. Dentro dela, ou seja, nessa região interna, os efeitos viscosos são importantes. E fora dela, né, longe da parede, né, quando a gente sai dessa região, os efeitos viscosos eles podem ser desprezados. Né? Então, a gente tem uma região de escoamento viscoso aqui dentro e uma região de escoamento, que seria algo assim não viscoso, né? A gente pode inclusive usar escoamento potencial, né? Como a gente vinha vendo. Então essa parte de escoamento potencial já aproveito para falar. A gente viu nas aulas passadas, né, que não haveria efeito viscoso, tal, os escoamentos reais não seriam assim, etc. Mas não é bem assim, né? A gente vê que há uma região do espaço em que a gente pode trabalhar com escoamento potencial e a gente vai fazer isso, né? Que a gente já viu como é que a gente usa. E há uma região do espaço onde eu tenho esse gradiente de velocidade, né? E que eu preciso considerar a viscosidade. Inclusive, se vocês lembrarem, o que acontece aqui nessa... Se eu tenho um gradiente de velocidade, né? Como é que eu calculo, né, o atrito viscoso? Né? Então, quando eu tenho atrito viscoso, a gente viu que a gente tem essa relação. Né? A gente tem uma tensão de cisalhamento, tem uma relação dada pela viscosidade, uma relação entre tensão e deformação, e vai me dar aqui, nesse caso, seria um μ du dy. Né? Se eu chamar essa coordenada aqui de y, como eu fiz aqui nessa figura, eu teria um μ du dy que me daria um atrito viscoso. Então, daqui a gente consegue tirar o atrito viscoso e a sustentação. Então, nas aulas passadas, a gente viu que a gente consegue calcular a sustentação, por exemplo, no caso do cilindro que gira. Aqui, nesse caso, a gente vai ver que a parte externa, essa parte potencial, ela dá para a gente uma força de pressão que vai fornecer uma sustentação. Então, essa parte não viscosa ela é importante, de forma que ela dá para a gente a sustentação. O arrasto, a gente já viu que o escoamento potencial ele não consegue calcular um arrasto, pela própria definição dele. Né? Não tem um arrasto, pelo menos o arrasto viscoso. Né? E aqui a gente vai conseguir calcular com base nessa região. Então, para dar uma ideia de ordem de grandeza, eu inclusive exagerei nessa distância aqui, né, dessa linha. Ela é muito pequena. Tá? Então, se eu pegar uma placa com cerca de 2 metros de comprimento aqui, né, no eixo X, né, e fizer um escoamento, né, com um número de Reynolds razoavelmente elevado, a gente já vai falar disso, essa espessura aqui, ela seria de alguns milímetros, alguns poucos milímetros, né? Mesmo isso aqui tendo, né, cerca de 2 metros. Né? Então, quer dizer, eu exagerei nessa distância aqui para a gente poder desenhar. Tá? Então, a camada limite, a gente vai ver que é uma região muito pequena, né, muito próxima da parede, mas que é muito importante porque é ela que vai me permitir calcular o arrasto. Tá? Então, resumindo, no escoamento externo, a gente vai ter uma região onde... A gente sempre vai ter uma região onde quer dizer, a gente vai ver sobre que condições isso ocorre. Né? Eu preciso de um número de Reynolds razoavelmente elevado. Né? Mas quando eu tiver essas condições de número de Reynolds elevado, eu vou ter uma região não viscosa, né? Então, a gente vai tratar como se fosse um escoamento potencial, e uma região aqui, dentro da camada limite, né? Uma região interna,
né, a camada limite, que os efeitos viscosos vão ser muito importantes, a gente chama isso de escoamento de camada limite, né, o que ocorre ali dentro. Tá? Certo? Tá bom. Então vamos começar a ver em que condições isso é importante e em que condições isso não é importante. Então, por exemplo, a camada limite. Ó, então a gente vai pôr assim, CL. Então, vou usar esse símbolo aqui para não ficar escrevendo toda hora camada limite, igual eu estou escrevendo aqui. Então, toda vez que a gente vai falar de CL, a gente vai falar de camada limite. Né? E ela é uma espessura, né? A gente viu onde os efeitos viscosos são importantes. E uma observação que a gente pode já fazer é que a espessura, né, dessa camada, espessura da camada limite, né, ela é uma competição entre inércia e viscosidade. Competição entre, a gente já vai fazer um diagrama aqui para enxergar isso, entre inércia, isso é importante a gente entender, né, e viscosidade. Como é que a gente pode enxergar essa competição entre inércia e viscosidade? Olha, então vou tentar desenhar aqui do lado. Eu tenho meu escoamento uniforme. Ah, não, já estava o desenho aqui. Ó. Vamos usar esse diagrama aqui. O que acontece com o escoamento quando ele chega aqui? Né? Eu tenho a inércia do escoamento. O que vai acontecer? Né? Por inércia, ele vai tender a seguir a velocidade que ele vinha seguindo. Certo? Então, a inércia estaria nesse sentido. Né? Vai nessa direção. Né? Tudo que está seguindo, né, um dado caminho, né, ele tende a seguir, né, esse movimento. Né? Tem um movimento, ele tende a seguir, né, o que ele vinha sendo feito. Né? Então a inércia vai nesse sentido aqui, né, no sentido longitudinal do escoamento. Já o efeito viscoso, ele está atuando no sentido de frenar o escoamento. Então, quando eu chego aqui no começo do aerofólio, essa frenagem ela ocorre só na parede. E conforme o meu fluido ele vem seguindo, né, aqui a direção do escoamento, né, essa frenagem aqui na parede, ela vai, né, se propagando para regiões superiores. Ou seja, eu frenei uma camada aqui só na parede. Essa frenagem da parede ela vai afetar as camadas de cima, mas ela precisa de um tempo para isso. Então, conforme eu migro para cá, ela vai tendo tempo de afetar as camadas superiores. Então, o efeito viscoso ele vai nesse sentido aqui, né? Então, ele vai tanto nesse sentido como nesse sentido aqui, né? Certo? Então ele vai de forma transversal, né, ao escoamento. Ou seja, quanto mais inércia eu tenho, mais difícil é eu propagar para cima e para baixo. Né? E quanto menos inércia eu tenho em relação à viscosidade, mais eu propago isso aqui para cima, né, e para baixo. Né? Ou seja, a inércia tende a afinar a camada limite, a deixá-la cada vez mais fina, e a viscosidade a deixá-la cada vez mais espessa. Então, realmente uma competição entre inércia e viscosidade. Então, a gente pode esquematizar assim, ó, inércia vai deixar a camada mais fina e a viscosidade tende a deixar a camada limite mais espessa. Certo? E o que a gente tem aqui, né, de relação entre inércia e viscosidade? A gente tem o número de Reynolds, né? Então, a gente viu desde McFlu 1, né, que o número de Reynolds ele é uma relação entre inércia e viscosidade. Efeitos inerciais e efeitos, né, inerciais. Né? Talvez o mais correto fosse pôr efeitos inerciais, né? Põe assim, efeitos inerciais sobre, fica melhor assim, efeitos viscosos.